Cabreira, eu sou repórter do jornal Nossa Cidade e hoje a gente recebe aqui na nossa redação o professor Sérgio Antônio, candidato a deputado estadual pelo PTB. Tudo bem, Sérgio? Como vai? Tudo bem, Paula. Primeiro, agradeço a você pelo convite. Márcio, muito obrigado. E você que está nos vendo agora, espero que você sinta-se à vontade e nos ouça com muito cuidado, porque nós temos uma mensagem muito legal para transmitir. Gente, o professor Sérgio, ele está concorrendo pela segunda vez, ele foi candidato a vereador em Santo André também. E aí eu queria que você falasse, Sérgio, como foi que você se enxergou vindo para a política? Ok. Na realidade, eu sempre pensei em entrar para a política, mas nunca tive uma disposição maior. Mas de tanto amigos, de tantas pessoas ficarem, olha, por que você não entra para a política? Precisamos de alguém como você, alguém que ajuda, alguém que ouve, alguém que é sincero, alguém que é honesto, alguém que não mede esforços para nos ajudar. Aí, de tanto ouvir isso daqui, eu falei, olha, acho que chegou a hora de eu entrar para a política. Em 2020 eu sei como candidato a vereador na cidade de Santo André, fui muito bem, hoje eu sou vereador suplente e isso daí me mostrou exatamente como trabalhar. Nesses 2 anos aqui eu trabalhei bastante, aumentei bastante o contato com as pessoas que me conhecem. Em tese eu conheço pelo menos umas 5.000 pessoas devido à minha trajetória. E estamos aqui exatamente para responder as perguntas e fazer com que as pessoas nos conheçam um pouco mais. O professor Sérgio é professor de matemática, ele trabalhou há mais de 30 anos, é isso, Sérgio, na rede estadual de ensino, então tem aí uma bagagem para falar também a respeito aí da educação. Como é que foi essa trajetória em sala de aula, Sérgio? Um pouquinho antes, só para te interromper, um pouquinho antes da gente começar a conversa, ele estava falando até de proteger aluno aí contra a polícia. Então conta como é que é isso. Vamos lá. Na realidade, quem conhece realmente a realidade da educação é um professor, tá? Eu já começo falando que os professores do estado de São Paulo são professores bons, são professores capacitados, só que o contexto impede que a gente consiga dar aulas de qualidade. Essa é a verdade. Nós vivemos uma realidade onde os nossos alunos, muitos moram em comunidades, muitos vêm de lares desestruturados, muitos até passam fome, e tratar com esses alunos na sala de aula não é tão simples assim. À medida possível que a gente consegue mapear essas necessidades, a gente vai conversando, vai colocando a coordenação da escola, ou seja, a gente faz um trabalho social muito grande. Isso não apenas um professor, mas a maior parte dos professores tem uma preocupação muito grande com os alunos. Tanto que a gente sempre diz que lecionar é um magistério, ou um ministério. Ou um sacerdócio, né? Melhor um sacerdócio. Eu prefiro honestamente encarar esse período meu, que eu estive lecionando de uma forma muito direta, como um período de aprendizado. Eu fiz muitos amigos, hoje muitos ex-alunos meus são meus amigos, vão na minha casa, vou na casa deles, e alguns alunos que, com o passar do tempo, eu esqueci o nome, mas dificilmente eu esqueço da pessoa, da fisionomia, mas o nome às vezes esquece, o pessoal me encontra na rua, me para. Então assim, é legal, ô professor, você deu aula para mim em 1900 e tanto, falou, opa, calma aí. Mas é interessante. E durante esse período todo, é claro que a gente protege o aluno, se mexe com alguns alunos que são dependentes químicos mesmo, e às vezes a polícia, fazendo o seu papel, ela tenta de repente atuar diante de um aluno que está drogado. Em alguns momentos eu tive que defender o aluno exatamente para que ele não reagisse contra o policial, e segundo, que o policial não tivesse que usar a força para segurá-lo. Mas muitas vezes eu peguei aluno, levei aluno mesmo no meu carro para o hospital, que estava com overdose. Então assim, é algo muito legal, só que alguns desses alunos no futuro acabaram se libertando das drogas e hoje alguns deles são meus amigos. Então tudo que eu fiz até hoje foi em prol da educação, foi em prol da pessoa, e eu não me arrependo nem um pouco. Foi muito bom.
Estando como professor, a gente sabe como é que é, né? São salas mais cheias, realmente são pessoas que dependem ali daquele serviço público, né? Então, eu acredito que como funcionário público, você também tenha visto essa realidade aí de muitas comunidades de faltar esse serviço público. É isso mesmo? É isso mesmo. Assim, na verdade, a gente percebe, né, a dificuldade que muitos pais, muitas mães e avós, né, têm às vezes de levar o filho ou o neto para a escola. Às vezes falta realmente alimento, então a merenda escolar ela acaba sim sustentando essa criança, mas infelizmente o Estado ele é muito lento em relação a enxergar esses problemas. E se não tem percepção do Estado, o que vai acontecer? Muitos desses alunos, eles podem se tornar mais para frente marginais. Então, se você quer resolver o problema de impunidade nesse país, a gente tem que olhar para as escolas, ouvir melhor os professores, capacitar não somente os professores, mas colocar psicólogos também nas escolas, para que a gente possa mapear esses alunos, ajudá-los, ajudar a família deles, realmente ajudá-los a ter uma construção positiva ao longo de suas vidas. Porque você não enfrenta a criminalidade só aprendendo, você tem que antecipar-se à criminalidade e geralmente o marginal ele passa por uma escola. Então ele teve contato com pessoas, com professores. Então cabe sim ao governo, cabe à sociedade prestar mais atenção e trabalhar nessa base, porque se você conseguir educar, ensinar a criança no caminho que ela deve seguir, ela vai crescer e não vai se desviar dele. Isso é um texto bíblico que eu trago para mim. Você também tem essa participação forte com religião? Sim, na verdade, eu não gosto de usar a palavra religião, mas eu sou cristão e cristão evangélico e atuo também ministrando aulas para pessoas que não conhecem a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não é para... Assim, na verdade, a palavra de Deus, ela serve para quê? Para ensinar educação, respeito, amor ao próximo. Porque Jesus Cristo ensinou o amor ao próximo. Ele morreu na cruz em nosso lugar. Então, quando você ensina a palavra de Deus, muitas pessoas acabam sentindo que, de fato, ela precisa desse amor. Esse amor transforma. Então, eu também, nesse período de mais de 20, 30 anos, eu dei aula em escolas bíblicas e tenho assim, um conhecimento bíblico que me permite estar conversando, orientando. É o que eu mais faço. Tá? Hoje, realmente, eu tenho um trabalho muito forte dando suporte às pessoas que precisam, às pessoas que estão emocionalmente complicadas. Eu lembro uma situação que eu estava saindo de uma escola à noite e estava ali na perimetral em Santo André. De repente, uma moça, ela pulou na frente do meu carro para cometer assalto. Não, ela queria morrer. Aí eu parei o carro, falei, você tá louca? Ela falou assim, eu quero morrer. Quando ela falou que eu quero morrer, aí eu olhei assim, não vinha nem outro carro. Falei, não, vem cá. Encostei o carro, peguei ela, conversei. Comecei a conversar com ela, tudo mais, tal. E aos poucos ela foi voltando ao normal, se acalmando, entendeu? Aí eu falei do amor de Deus para ela, tudo. E orei por ela também. Nesse momento, ela realmente sentiu um toque de Deus tão forte que ela falou, olha, a minha família vai na igreja e eu vou a partir desse final de semana na igreja também, porque eu descobri que o Deus que eles falam para mim é verdadeiro e você é uma dessas pessoas. Aí deixei ela lá perto da casa dela, porque eu moro na comunidade, falei, até aqui você me deixa, depois eu sigo à vontade. Mas, assim, essas coisas acontecem. Então, a gente tem que estar sempre atento, porque as pessoas são muito carentes e cabe a nós estarmos sempre ligados e ajudando as pessoas. Uma outra coisa também interessante que aconteceu, aproveitando, eu estava ali na Rua das Figueiras e uma moça, ela tinha sido assaltada minutos antes e ela estava desesperada. Cheguei, comecei a conversar com ela, acalmá-la e de repente eu observei que em volta de mim tinha um grupo de pessoas em volta, sabe, orando, rezando, pedindo para Deus abençoar a menina. E ela foi acalmando. Aí quando ela melhorou, aí chegou alguém da família dela, aí eu olhei, as pessoas foram embora, também foi embora e a família abraçou. Então é importante a gente
é perceber que hoje no Brasil nós temos pessoas diferentes, pessoas que estão dispostas a fazer o bem. Por isso que eu creio no Brasil. Eu não vejo o brasileiro como sendo alguém que quer levar vantagem. Eu vejo o brasileiro como sendo alguém que quer prosperar. E cabe a nós fazermos isso. Fortes testemunhos aqui. Sérgio, você está vindo apoiando agora Bolsonaro e Tarcísio, aqui é o governo do estado, né? A gente vê muito essa bandeira de pátria, família. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Você se enxerga dentro desse projeto? Como é que você se enxerga dentro da Assembleia? Olha, na verdade, hoje eu apoio aqueles que defendem a família, defendem a liberdade, defendem a saúde, defendem a livre expressão. Então, eu defendo exatamente isso daqui. Eu votei no Lula durante 4 mandatos, tá? Na Dilma durante 2 mandatos, e no Bolsonaro o primeiro mandato e agora o segundo mandato. Mas eu particularmente eu entendo que a gente precisa sim construir um país onde não predomine o ódio. Infelizmente, o quarto poder do nosso país, que é o poder da mídia, está colocando brasileiro contra brasileiro. Isso é muito ruim. Então, aproveito para pedir para a mídia mais forte deixar de ficar provocando o bolsonarista e o lulista, porque, na realidade, nós somos brasileiros, nós queremos as mesmas coisas, nós não podemos toda hora ser contaminados por palavras que induzem a rebeldia, a briga, a guerra. E o brasileiro é o tipo de pessoa que é a pessoa de paz e amor. Então a gente não quer briga, a gente quer amigo. Eu lembro que antigamente eu ia assistir o jogo do Corinthians, do São Paulo, do Santos, com meus amigos corintianos, palmeirenses, santistas, e poxa, a gente ia, o time ganhava ou perdia, a gente saía felizes, entendeu? Por quê? Porque antigamente a gente não tinha essa rivalidade. Hoje existe uma rivalidade tão grande que ela afasta as pessoas. E cabe hoje sim à imprensa, aos formadores de opinião, trabalharem pela união e não pela separação de grupos de pessoas. Você comentou um pouquinho antes com a gente aqui também que você foi contrário ao lockdown, que você entendeu que isso era um cerceamento de defesa. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Olha, na verdade, a Covid ela pegou muitas pessoas, inclusive eu fui contaminado 2 vezes. Então, eu sei que a Covid no corpo. Acredita. Tá? Não é que não acredita. Eu acredito, e se não fosse Deus e também médicos que me atenderam, me medicaram de forma correta, eu talvez não estivesse aqui. Agora, a gente tem que sempre visualizar que você precisa de proteção, de tratamento, de saúde, mas precisa também de trabalho. E aqueles que poderiam trabalhar nesse período e não trabalharam, eles acabaram o quê? Muitos acabaram quebrando. Conheço muitas pessoas, muitos comerciantes que fecharam as portas e não vão conseguir se recuperar tão rapidamente, alguns até cometeram suicídio. Então, a gente precisa, primeiro, não demonstrar ditadura, porque infelizmente a postura de muitos governantes, de muitos prefeitos foi exatamente, olha, se sair na rua, a gente manda prender. Eu vi pessoas sendo presas. Então, o lockdown, ele não resolveu o problema de ninguém. E hoje nós sabemos isso. Tá? Só que não houve a possibilidade de questionamento. Então, o que eu sempre coloco, liberdade é você ouvir todos os lados. Você não pode fechar a opinião, uma única opinião, e querer que todo mundo siga, porque isso é ditadura. Infelizmente, nós vivemos uma ditadura no Brasil, tá, por conta de decisões que nos levaram a um cerceamento de liberdade que hoje a gente sabe que realmente não serviu para nada. Mas são experiências que a gente adquire. Também são experiências que nos mostram o quê? Hoje eu vou olhar para que candidatos? Para aqueles que apoiaram o lockdown ou para aqueles que não apoiaram o lockdown, mas apoiaram a vacina, apoiaram o tratamento, entendeu? Vou exatamente apostar nessas pessoas. Por quê? Porque eu não quero que, se acontecer uma outra situação como essa, me sentir novamente tolhido da minha liberdade. Quero ser tratado, quero ser medicado, mas eu quero ter a liberdade de me locomover. Tá? Nesse período também eu vi muitos moradores de ruas que não tiveram lockdown. Tá? Por quê? Porque eles continuaram na rua. E por incrível que pareça, a quantidade de
moradores de rua que morreram nesse período foi muito pequena, se é que existe alguma estatística. Tá? Por quê? Porque o ambiente ao ar livre ele é melhor do que o ambiente fechado. Então, lockdown significa ficar fechado em casa, logo a chance de contaminação é muito maior, foi muito maior dentro de casa do que na rua. Mas, como esse é um assunto que já passou, hoje o que nós queremos é ver um país alcançando cada dia mais os seus objetivos. E o que a gente pode esperar de você? Quais são os seus projetos para a Assembleia? Olha, quando se fala em Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, como candidato a deputado estadual, eu primeiro não vou falar sobre projetos do Executivo, porque normalmente os candidatos a legislativo, eles falam somente de projetos do Executivo. Então, poxa, calma aí, eu vou fazer isso. Não, você não vai fazer nada disso. Quem faz é o governador, tá? O que a gente faz? A gente faz leis e existem milhares de leis por aqui, então você não vai fazer lei todo dia, tá? Você aprova algumas leis, a lei de orçamentária, então essas leis anuais, onde você vai garantir que vai haver recurso no próximo ano ou para o próximo biênio, você aprova, tá? E fora isso daqui, você fiscaliza, e esse é o papel grande do legislador, fiscaliza, tá? E você pode não somente fiscalizar as contas públicas, mas você pode ir até a Secretaria de Educação, você pode ir até um hospital, você pode ir até um presídio, pode ver como é que está, e verificar, olha, vem cá, o recurso destinado para a saúde de São Paulo, foram quantos bilhões? Tudo isso daqui gastamos aonde? Tá? Onde gastou mais? Ou seja, a nossa função é a função de fiscalização. Tá? E eu não vejo hoje deputados fazendo fiscalização. Alguns fazem só para aparecer na mídia, mas eu não vejo. Então, o maior papel nosso é esse. E outro papel nosso também é receber a população, levar as necessidades da população junto à Assembleia, negociar com o governador aquilo que for bom. Então, eu também não vejo a obrigatoriedade de você fechar a questão em termos de partido. Eu entendo que aquilo que é bom para o país, aquilo que é bom para o Estado, a gente tem que votar positivamente, entendeu? Não é porque o projeto não é do meu partido que eu não vou votar favoravelmente. Na verdade, projeto bom, projeto para a população, é um projeto que nós devemos abraçar. Infelizmente, muitos não têm essa condição, mas eu tenho um foco. Na verdade, eu sempre penso, na verdade eu sou um ser humano. Como ser humano, eu não tenho só a cabeça, eu não tenho só os pés, eu tenho só as mãos, eu tenho um corpo inteiro. Então você tem que pensar na educação, na segurança, na saúde, no meio ambiente, no trabalho e rendas, sabe? No desenvolvimento socioeconômico do país e do Estado. Então você tem que pensar em todas as disciplinas e tem que atuar em todas as disciplinas. É claro que se eu tenho uma especialização maior na educação, então eu posso ficar junto com uma comissão de educação. Ou se eu tenho uma especialização maior na área de novas tecnologias, eu sou também da área de tecnologia, então eu posso ficar com uma comissão de tecnologia. Mas acima de tudo, eu preciso fazer com que, primeiro, os impostos do Estado sejam reduzidos. Tá? Ser reduz de que jeito? Através de ações junto ao governo e ações junto ao próprio legislativo. Tá? O legislativo não existe para aprovar projetos do governo, ele existe para aprovar projetos do governo que são bons para a população. Então é isso que eu quero fazer. Quero fazer a diferença. E por que eu quero fazer a diferença? Porque eu conheço a população. Eu sei o que é andar no trem, eu sei o que é andar descalço, eu sei o que é estar numa favela, eu sei o que é visitar pessoas numa favela, no manicômio, nos hospitais, nas cadeias, entendeu? Eu sei o que é ir na Cracolândia, fazer visitas, ajudar. E nós temos Cracolândia não somente em São Paulo, mas na região da ABC nós temos bastante Cracolândias, entendeu? Então, na verdade, o que eu quero fazer é a diferença. Eu não quero ser mais um que vai lá e fica lá num pedestal achando que ele é o Deus e o restante aqui é simplesmente o miserável que vai lembrar-se dele na eleição. Então eu sou alguém que quer de fato fazer a diferença no estado de São Paulo. A gente tem mais de 2 milhões de pessoas no ABC, né? E nós temos poucas emendas que vêm atender essa região, né? A gente estava conversando sobre isso um pouco antes também.
a gente pode esperar também aí uma conversa para tentar aumentar esses recursos para a região? Quais são as áreas que você acha que mais carece desses recursos? Olha, por exemplo, Ribeirão Pires, nós vimos que o hospital que existe aqui é um hospital que não atende meia dúzia de pessoas com Covid. Então nós precisamos sim investir na saúde, que é o carro-chefe do país, porque se você tiver saúde, o restante se administra. Então, as emendas parlamentares, as emendas que nós podemos colocar junto com a aprovação da lei do orçamento, são coisas que eu quero fazer, né? Eu quero ter um contato direto com o poder público do Grande ABC, da Grande São Paulo, e dentro das propostas que forem colocadas para a gente, eu apresento como emenda, tá? Assim, para mim não tem essa questão. Eu estava conversando com um amigo meu recentemente que falou, olha, nós conseguimos recursos aqui de 2, 3 milhões aqui para uma cidade da ABC, oferecemos e o prefeito não quis. Eu falei, como não quis? Não, porque não era do partido dele. Falei, tá bom. Então, assim, essas coisas acontecem. Entendeu? Eu espero que não aconteça comigo, mas de qualquer forma eu estou à disposição. Se acontecer comigo, eu vou mencionar, olha, nós conseguimos uma verba X para tal cidade e o prefeito achou que não era interessante, aí sim eu vou falar, olha, transparência, conseguimos, mas não quis por uma questão pessoal dele. Mas a gente quer sim, na realidade eu quero trabalhar muito pelo ABC e dentro desse trabalhar muito, eu enxergo o ABC como sendo um potencial gigantesco para a área de turismo. Na verdade nós somos cerca de 3 milhões de habitantes aqui e no Grande ABC. E quando você pensa em turismo sustentável, a nossa região é uma região fantástica, só que a gente, por algum motivo, a coisa não anda. Tá? Então eu também quero, a partir da minha eleição, junto ao governo do estado, junto aos prefeitos da cidade, criar ou ajudar ou fomentar leis que permitam um projeto, um planejamento estratégico para trazer turismo sustentável para a nossa região. Esse é um compromisso meu também. Não, tá ótimo. Acho que é isso. Sérgio, agradeço a sua visita, agradeço vocês que ficaram em casa com a gente até agora. Se você quiser se despedir do pessoal. Bom, pessoal, agradeço novamente o Márcio, agradeço a Paula, o Breno que está aqui na minha frente e agradeço a você que nos ouviu. E eu sou exatamente isso, tá? Alguém que quer fazer o bem, que quer trabalhar exatamente para que as pessoas tenham o prazer de dizer, olha, eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Se quiser me conhecer mais, me procure através do Instagram, @prof.sergiooficial, @prof de professor, prof.sergiooficial. Lá você vai me conhecer, vai mandar mensagem, a gente vai interagir, mas eu conto com você, eu conto com o seu apoio e é isso daí. Um abração para você. Obrigada a vocês que ficaram aí. Peço para vocês que ainda não se inscreveram, que se inscrevam no nosso canal para receber os nossos próximos vídeos. Até! Abraços.